A maldição de Liber Tenebris. Em meio às ruínas de uma abadia esquecida, envolta pelo nevoeiro constante e pela vegetação que há séculos engole tudo o que ali foi construído, um objeto antigo repousa, coberto de pó e folhas secas. Dizem que, ao tocar suas páginas, a mão do homem se transforma, sua mente enlouquece e seu destino se entrelaça ao próprio abismo. Esse objeto é o Liber Tenebris, o Livro das Trevas, um manuscrito medieval cuja existência foi registrada apenas em anotações dispersas, testemunhos de inquisidores atormentados e relatos desesperados de monges em mosteiros isolados. Um livro escrito, segundo antigas lendas, com sangue humano e peles arrancadas de hereges. A cada página virada, um nome era apagado da terra, e uma morte estranha e inexplicável seguia-se. E hoje você vai mergulhar comigo nesse relato sombrio, onde realidade e superstição se confundem, e a única certeza é que nem todos os que ousaram ler sobreviveram para contar. Tudo começou no século XII, quando a Europa medieval vivia envolta em um medo constante do oculto. Epidemias, guerras e aparições inexplicáveis aterrorizavam aldeias inteiras. Era nesse cenário de paranoia que certos grimórios começaram a circular secretamente entre alquimistas, monges renegados e nobres decadentes. Mas o Liber Tenebris não era apenas mais um livro de feitiços. Ele era descrito como a própria encarnação da maldição. Segundo os poucos registros sobreviventes, quem lesse suas palavras seria perseguido por pesadelos vívidos, vozes sussurrantes e, por fim, pela própria morte. Os relatos falam de febres que não cessavam, de vultos que rondavam as camas dos leitores e de corpos encontrados com expressões de absoluto terror. O manuscrito teria sido escrito por um homem conhecido apenas como o Arcanista Sombrio, um alquimista renegado banido pela igreja após ser acusado de profanar túmulos e realizar rituais proibidos. Ele teria reunido feitiços, maldições e invocações colhidas de textos egípcios, persas e textos pagãos europeus. O conteúdo exato do livro permanece um mistério, mas fragmentos recuperados em criptas e escondidos em anotações de monges dão pistas perturbadoras. Fórmulas para comunicar-se com os mortos, poções que permitiam ver além do véu da realidade e encantamentos para dominar demônios menores. Um monge do século XIII descreveu em seu diário que apenas folhear o livro fazia a vela da cela apagar, e um odor de carne queimada tomava o ambiente. Disse que o livro carregava consigo não apenas feitiços, mas também a própria maldição de seu autor. O Arcanista Sombrio teria costurado suas palavras com sangue humano e ordenado que, a cada vez que o livro fosse aberto, a alma de quem o folheasse se tornaria sua serva no além. Essa maldição não agia de imediato. Ela se infiltrava na mente, provocando delírios, vozes e visões. As vítimas começavam a ver sombras onde não havia luz, vultos que se moviam sem som e figuras de olhos vazios espreitando pelos cantos. Muitos enlouqueciam antes mesmo de completar a leitura. Os que resistiam morriam em circunstâncias macabras, corpos carbonizados sem fogo, afogamentos em poços secos e desaparecimentos inexplicáveis. O Liber Tenebris tornou-se tão temido que, em 1237, o Papa Gregório IX ordenou sua destruição e proibiu sua mera menção. Mas a lenda conta que 3 exemplares sobreviveram. Um deles teria sido enterrado junto com um inquisidor que, obcecado em decifrá-lo, morreu rindo, os olhos virados para trás e o coração carbonizado no peito. Outro exemplar teria sido escondido nos subterrâneos da abadia de Morimont, onde monges relataram vultos e vozes durante séculos, até que a abadia fosse consumida por um incêndio misterioso. E o terceiro exemplar,
Esse teria desaparecido em mãos desconhecidas, reaparecendo séculos depois na Biblioteca Sombria de Praga, um local repleto de obras proibidas e documentos censurados. Aqueles que tentaram reproduzir os feitiços descritos nos fragmentos sobreviventes relataram consequências desastrosas. Um alquimista francês do século XIV teria tentado recriar uma fórmula para despertar os olhos adormecidos da noite e acabou assassinado por seus próprios aprendizes, que alegaram que ele havia se tornado uma criatura de olhos negros e pele cinzenta. Na Itália, um nobre toscano teria usado um dos rituais para falar com sua esposa morta e foi encontrado dias depois, mudo e demente, repetindo apenas a palavra regressus até a morte. Os fragmentos, após esses episódios, foram destruídos e o restante da obra desapareceu nas sombras. Durante a Idade Média, muitos acreditavam que certos livros carregavam espíritos ou maldições reais. E o Liber Tenebris ganhou fama não apenas pelo conteúdo, mas por aqueles que juravam vê-lo mudar de lugar sozinho, sumir diante dos olhos ou ter suas páginas escritas de forma que só o leitor amaldiçoado conseguia compreender. Em um relato perturbador, um monge beneditino afirmou que as letras do livro se moviam, formando palavras de agouro, enquanto uma sombra se posicionava atrás do leitor. Alguns disseram que a mera presença do livro em uma casa bastava para provocar pesadelos e mortes inexplicáveis na vizinhança. Nas últimas décadas da Idade Média, alguns manuscritos ocultistas faziam referência ao Liber Tenebris, sugerindo que ele continha as instruções para criar um alimento ritualístico, um bolo feito de sangue animal, ervas e raízes proibidas, que permitia ao mago escapar da morte por alguns anos ao custo da vida de outros. Esse prato, chamado de panis nigrae, seria oferecido a demônios menores durante banquetes à meia-noite, onde o vinho era misturado a sangue humano, e as carnes servidas provinham de animais sacrificados de forma ritualística. Os relatos descrevem que após esses rituais, figuras encapuzadas dançavam em silêncio, enquanto vozes não humanas ecoavam entre as colunas de pedra. Com o passar dos séculos, a lenda do Liber Tenebris se tornou mais obscura e fragmentada, até ser considerada folclore por alguns e maldição real por outros. Durante escavações na Polônia, em 1921, arqueólogos teriam encontrado fragmentos de couro e pergaminho com símbolos semelhantes aos descritos nos relatos medievais, mas o material desapareceu misteriosamente semanas depois. Em 1977, um colecionador privado alegou possuir uma folha original do Liber Tenebris e morreu em circunstâncias inexplicáveis, trancado em seu escritório, cercado por velas derretidas, com uma expressão de terror absoluto congelada no rosto. A folha desapareceu, assim como seus pertences e os arquivos sobre a existência do livro. Hoje, o Liber Tenebris permanece um dos maiores mistérios da história medieval e do ocultismo europeu. Um livro cujo nome é raramente mencionado, cuja leitura teria ceifado vidas e deixado um rastro de desespero e loucura onde quer que surgisse. Alguns estudiosos afirmam que seus fragmentos podem ainda repousar em criptas esquecidas, mosteiros soterrados ou bibliotecas privadas de colecionadores insanos. E há quem jure, nos cantos mais sombrios da internet e entre grimórios digitalizados, ter vislumbrado trechos que se encaixam nas descrições. Se é verdade ou superstição, ninguém sabe. Mas a advertência medieval permanece. Quem ler o livro abandonará a luz e caminhará sem retorno pela noite sem fim. Poucos sabem, mas os rituais descritos no Liber Tenebris não se limitavam a encantamentos e fórmulas de invocação. Em suas páginas ocultas,
escritas com sangue coagulado e ocultadas sob textos cifrados, existia a descrição de banquetes profanos realizados à luz de velas negras, onde o alimento servido não era apenas sustento, mas oferenda e instrumento de invocação. Um dos pratos mais macabros desses rituais era o panis tenebrarum, ou pão das trevas. Segundo as lendas, esse pão amaldiçoado era preparado à meia-noite, em silêncio absoluto, com uma mistura de farinha escurecida por sangue animal, ervas mortais como a cicuta e a beladona e cinzas humanas recolhidas de ossadas profanadas. Mas não era apenas o conteúdo do pão que carregava a maldição. Seu preparo envolvia recitar os versos proibidos contidos no livro, tornando cada pedaço uma extensão viva da maldição ancestral. O panis tenebrarum era servido em assembleias secretas compostas por monges renegados, bruxas errantes e nobres decadentes que buscavam prolongar a vida ou garantir favores demoníacos. Esses banquetes sombrios ocorriam nos subterrâneos de igrejas abandonadas e mosteiros arruinados, onde as paredes cobertas de símbolos ocultos testemunhavam pactos profanos. Os participantes comiam o pão enquanto recitavam passagens específicas do Liber Tenebris, acreditando que assim selariam um pacto com entidades do além. Relatos antigos descrevem que, após a ceia, os participantes caíam em transe. As velas apagavam-se por si só e vozes guturais preenchiam o espaço, respondendo aos desejos dos vivos. Documentos inquisitoriais preservados às escondidas relatam que o consumo do panis tenebrarum causava efeitos imediatos e perturbadores. Os olhos dos participantes tornavam-se escuros como carvão. A pele adquiria tonalidade cinzenta e, em muitos casos, o próprio corpo exalava um odor de carne em decomposição. Algumas vítimas teriam sido encontradas dias depois do ritual, vagando sem rumo, murmurando palavras em línguas desconhecidas, com os olhos permanentemente dilatados. Acreditava-se que, ao consumir o pão, os envolvidos tornavam-se receptáculos para espíritos ancestrais e forças demoníacas, ligando suas almas à essência maldita do Liber Tenebris. O preparo desse alimento amaldiçoado não era obra de cozinheiros comuns. Apenas os chamados nigri culinari, os cozinheiros das trevas, tinham permissão para manipular os ingredientes. Esses indivíduos eram treinados desde crianças em práticas ocultas e no manejo de ervas venenosas e pós extraídos de ossos humanos. Segundo um grimório italiano do século XIV, um desses cozinheiros, conhecido apenas como Mastro Ulrico, foi capturado pela Inquisição e confessou ter preparado mais de 20 pães das trevas, todos destinados a nobres que desejavam assassinar rivais ou obter poderes ocultos. Ulrico relatou que, ao sovar a massa, podia ouvir gritos abafados vindos do além e sentir mãos invisíveis pressionando seus ombros. As cerimônias envolviam também uma bebida conhecida como vinum funestum, ou vinho fúnebre, produzido a partir de uvas cultivadas em cemitérios e misturadas com sangue de cordeiro sacrificado. Durante os banquetes, esse vinho era servido em taças esculpidas em ossos humanos, e sua ingestão era obrigatória após consumir o panis tenebrarum. Os registros descrevem que, ao beber o vinho, os participantes entravam em convulsão, tendo visões de figuras encapuzadas e regiões desoladas, onde almas perambulavam sem descanso. Em alguns casos, corpos eram encontrados com os olhos virados para trás e as mãos contorcidas, como se tivessem tentado arrancar algo invisível da própria carne. Em 1309, um banquete amaldiçoado, realizado no feudo de Møringard, no interior da Boêmia, ficou conhecido por ceifar a vida de todos os presentes. Os servos relataram que, após o consumo do pão e do vinho maldito,
Os convivas começaram a sangrar pelos olhos e ouvidos enquanto recitavam trechos do Liber Tenebris, em línguas esquecidas. Ao amanhecer, o salão foi encontrado vazio, exceto por restos de ossos calcinados e o odor insuportável de enxofre. Esse evento foi registrado como o Banquete do Silêncio, e desde então, aldeões evitavam qualquer aproximação com as ruínas de Møringard, onde ainda hoje, segundo supersticiosos, sombras podem ser vistas caminhando durante a madrugada. Com o passar dos séculos, o Panis Tenebrarum e o Vinum Funestum tornaram-se itens de lenda, mas fragmentos de suas receitas sobreviveram em códices anônimos e diários de alquimistas. Em 1894, um colecionador de relíquias ocultas chamado Emerick Zorn afirmou ter recriado a receita original do pão das trevas usando ossos humanos pulverizados e sangue de cabra. Segundo relatos, Zorn desapareceu semanas depois e sua casa foi encontrada coberta de símbolos cabalísticos desenhados com sangue. Na adega, restos de um banquete interrompido estavam dispostos sobre uma mesa de pedra, acompanhados de um grimório antigo com passagens do Liber Tenebris. A lenda conta que quem ousou tocar nesse grimório naquela noite enlouqueceu, passando o resto da vida gritando para sombras invisíveis. Ainda hoje, alguns manuscritos ocultos mencionam o Panis Tenebrarum como uma arma sobrenatural, capaz de conduzir quem o consumir a realidades paralelas, onde demônios caminham livremente e a própria noção de tempo é distorcida. Estudos modernos de grimórios digitalizados apontam que a estrutura ritualística desses banquetes segue um padrão: invocação, oferenda alimentar, consumo do pão amaldiçoado e derramamento de sangue ritualístico. Em locais remotos da Europa, rumores sobre cultos secretos que ainda praticam essas cerimônias persistem e de tempos em tempos. Surgem notícias de desaparecimentos ou cadáveres mutilados encontrados em círculos de pedra cercados por pão queimado e taças de vinho ressecado. Assim, o Liber Tenebris permanece não apenas como uma relíquia de terror, mas como um legado culinário sombrio, onde alimento e morte se fundem. Os pratos e bebidas associadas ao livro serviam como veículos para energias macabras e pactos impensáveis, um ritual onde cada mordida e cada gole traziam os vivos mais próximos das trevas. Um lembrete de que, na Idade Média, o alimento não era apenas sustento, mas muitas vezes uma arma ritualística, um selo de maldição ou um canal de invocação para aquilo que deveria permanecer esquecido.